Você já parou para pensar no que aconteceria com o planeta se a humanidade simplesmente desaparecesse? Não daqui a milênios, mas tipo amanhã. Como seria a Terra sem a gente por aqui? As cidades seriam engolidas pela natureza. Os mares voltariam a dominar as costas. E o silêncio tomaria o lugar das buzinas e das nossas vozes. Mas e depois? Será que alguma outra espécie tomaria o nosso lugar como a espécie dominante do planeta? Agora segura essa. Segundo um pesquisador da prestigiada Universidade de Oxford, existe um candidato muito improvável e, ao mesmo tempo, fascinante para essa vaga. Os polvos, sim, aquelas criaturas misteriosas, cheias de tentáculos, que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E se eu te dissesse que eles podem ser os próximos a construir civilizações na Terra, não civilizações como as nossas, com prédios e celulares, mas algo completamente diferente, criado por uma inteligência que evoluiu debaixo d'água. Parece, então se prepara, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o oceano. Segundo o professor Tim Coulson, da Universidade de Oxford, os polvos têm tudo o ponto que uma espécie precisa para prosperar quando os humanos deixarem de existir. Eles são incrivelmente inteligentes, altamente adaptáveis e têm uma capacidade quase inacreditável de resolver problemas. Alguns cientistas até já disseram que o polvo é o alienígena da Terra. E de certa forma, eles não estão errados. O polvo é um dos poucos animais do planeta com 3 corações, sangue azul e uma mente que funciona de um jeito completamente diferente da nossa. Cada um dos seus 8 tentáculos tem uma mente própria, capaz de tomar decisões independentes. Imagine que cada braço seu pensasse por conta própria, ajudando você a resolver tarefas sem precisar receber ordens diretas do cérebro. É assim que um polvo vive e sobrevive. Eles conseguem abrir potes, usar ferramentas, enganar predadores e até se camuflar de maneiras tão perfeitas que nem um computador conseguiria detectar. Tudo isso sem ter um cérebro como o nosso. E talvez, exatamente por isso, eles possam ser o futuro da inteligência na Terra. Mas antes da gente imaginar um mundo dominado por polvos, vale lembrar que o cenário que o pesquisador propõe não é um conto de terror, é uma hipótese científica sobre evolução. O professor Coulson escreveu um livro chamado The Universal History of Us, ou, em tradução livre, a História Universal de Todos Nós. Nesse livro, ele faz uma pergunta intrigante. Se os humanos desaparecessem, qual espécie poderia evoluir a ponto de se tornar a nova dominante do planeta? Ele considerou os grandes primatas, nossos parentes mais próximos, como chimpanzés e gorilas. Mas eles enfrentariam os mesmos problemas que a gente: habitats limitados, reprodução lenta e pouca adaptabilidade a mudanças drásticas. Em outras palavras, se a humanidade caísse, eles provavelmente cairiam junto. Foi aí que Coulson voltou seu olhar para o oceano. E lá, entre criaturas que parecem de outro mundo, ele encontrou os polvos, seres que já provaram milhões de vezes que conseguem se adaptar aos ambientes mais extremos da Terra, dos recifes rasos até as profundezas geladas e escuras do oceano. Eles estão por toda parte. E o mais incrível, a forma como eles pensam é quase incompreensível para nós. O polvo não vê o mundo como a gente. Enquanto nossos olhos captam formas, cores e luz, os polvos percebem o ambiente de um jeito completamente diferente. Eles praticamente sentem o mundo com o corpo inteiro. Cada ventosa é um sensor, capaz de detectar sabores e texturas. Eles literalmente saboreiam o ambiente enquanto se movem. Agora pensa comigo. Uma espécie que enxerga com o corpo, pensa com os tentáculos e se adapta a qualquer situação. Não parece a receita perfeita para dominar a Terra num futuro distante? Mas será que eles realmente poderiam criar uma civilização? Essa é a parte mais provocante da teoria. Coulson não está dizendo que os povos vão sair construindo cidades subaquáticas ou inventando computadores, pelo menos não como nós conhecemos. Mas ele acredita que, com tempo suficiente e as condições certas, eles poderiam desenvolver formas de cultura, comunicação e até tecnologia, baseadas no seu próprio tipo de inteligência. Parece impossível, talvez, mas há pouco tempo, algo parecido foi dito sobre nós, humanos. Milhões de anos atrás, éramos só mais uma espécie de primata tentando sobreviver. Vivíamos em cavernas, lutávamos com pedras e caçávamos para comer. Hoje, mandamos foguetes para Marte. Quem pode garantir que num futuro distante, os povos não fariam o mesmo dentro dos oceanos? E se você acha que isso é só imaginação, saiba que os polvos já demonstram comportamentos impressionantes. Eles usam cascas de coco e conchas como abrigo, menos, algo que os cientistas chamam de uso de ferramentas. Uma característica rara entre os animais. Eles também conseguem planejar ações,
guardar informações e até reconhecer humanos. Existem relatos de polvos em aquários que aprendem a abrir tampas de frascos. Fogem durante a noite, invadem tanques vizinhos para roubar comida e depois voltam disfarçadamente para o seu próprio tanque, antes que alguém perceba. Isso é pura estratégia. Um dos casos mais famosos aconteceu na Nova Zelândia, com um polvo chamado Inky. Ele escapou do aquário pela tubulação de esgoto. Depois de abrir a tampa do tanque e encontrar um pequeno espaço de fuga. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Ele simplesmente resolveu o problema. E aí que entra o ponto principal. Os polvos não são só inteligentes. Eles são criativos, eles pensam de forma independente. Eles erram, tentam de novo, aprendem e se adaptam. Isso é exatamente o que fez a nossa espécie dominar o planeta. Agora imagina o que aconteceria se eles tivessem milhões de anos para evoluir sem a gente aqui para atrapalhar? Se o mar fosse só deles. Se o oceano, cada vez mais aquecido, se tornasse o novo palco da evolução. Será que, daqui a milhões de anos, uma nova forma de civilização surgiria debaixo d'água? Civilizações feitas de corais esculpidos, redes de comunicação baseadas em luzes coloridas, e ferramentas criadas a partir de conchas e pedras marinhas? Parece ficção científica, mas é exatamente o tipo de especulação que move a ciência. Claro, tudo isso ainda é apenas uma hipótese. Mas a pergunta que fica é: será que somos mesmo os únicos capazes de criar cultura, arte e tecnologia? Ou será que a Terra apenas está esperando a próxima espécie assumir o comando? Olha só, a evolução nunca para, ela só muda de direção. Se os dinossauros tivessem sobrevivido, talvez eles dominassem a Terra até hoje. Mas eles desapareceram, e foi essa ausência que abriu espaço para nós. Então, se um dia a humanidade desaparecer, o ciclo continua. E quem sabe, os próximos pensadores do planeta não venham do fundo do mar. E aqui vai uma curiosidade que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre esses animais. O DNA dos polvos é tão complexo que os cientistas dizem que ele parece reescrever a si mesmo. Eles conseguem editar o próprio código genético em tempo real para se adaptar a mudanças de temperatura e ambiente. Nenhum outro animal conhecido faz isso de forma tão eficiente. Isso é tão extraordinário que alguns pesquisadores já compararam essa habilidade a algo quase alienígena. E aí eu te pergunto, será que os verdadeiros alienígenas que a gente tanto procura no espaço já estão aqui na Terra, escondidos debaixo d'água? E você, o que acha? Os polvos seriam capazes de construir uma nova civilização se os humanos sumissem? Ou a nossa inteligência é algo realmente único no universo? Deixa a tua opinião aí nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Agora, antes de encerrar, pensa no seguinte: enquanto nós destruímos florestas, poluímos oceanos e alteramos o clima do planeta, os polvos estão lá, observando, aprendendo, esperando. Talvez, se a gente não mudar o rumo, sejamos só mais um capítulo esquecido da história da Terra, e eles, os herdeiros silenciosos de um planeta que um dia chamamos de nosso. E se você curtiu essa viagem, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente sempre traz reflexões e curiosidades que fazem você olhar o mundo com outros olhos, e quem sabe, até com 8 tentáculos. Valeu, e até a próxima.